Deus seja louvado. Quem pode, aplauda mais forte o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela generosidade do meu pastor. Na verdade, eu sou o menor dessa casa, né? Mas Deus me encontrou nessa manhã. E essa é uma manhã de encontro com Deus e de reposicionamento. Eu já quero profetizar isso na tua vida, na tua família. Essa é uma manhã de encontro. Essa é uma manhã de reposicionamento. Mas antes eu não posso começar sem agradecer a um amigo, meu amigo, pastor Lucas, que através da vida dele, eu tenho vivido coisas incríveis na minha vida. Eu fui encontrado por Deus e eu me recordo de poucos conselhos, mas muito contundentes que o pastor me deu quando eu pisei nessa terra. Deus me reposicionou e tem alinhado a minha visão a partir da visão de alguém que está há anos-luz à minha frente. Pouca idade, mas muita experiência e muita bagagem. É o que o nosso pastor carrega. Então eu louvo a Deus pela sua vida e muito obrigado por acreditar em mim, meu amigo. Acreditar no meu ministério, no meu chamado e dividir o altar que Deus te deu com todos nós, não só comigo. Então eu quero que você aplauda o nome do Senhor pela vida do nosso pastor. Aplauda mais forte. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã sobre uma passagem que Lucas escreve no Evangelho, sobre uma manhã de encontro. Só que uma manhã triste. Nós começamos louvando, nós começamos celebrando, nós começamos prostrados diante dele, lágrimas talvez de alegria, mas essa é uma manhã incomum. E talvez você esteja sorrindo, levantando as mãos, celebrando num movimento de fé, mas você chegou aqui enlutado, carregando dores, tristezas. Existem manhãs como essa desse domingo que você levanta dizendo assim: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, porque me parece que é o fim. E Lucas capítulo 24:1, amanhã começa assim, ó. No primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado, óleos para preparar o corpo de Jesus. Amém? Encontraram a pedra removida do túmulo. Peraí, uma coisa estava diferente, porque elas esperavam chegar no túmulo de Jesus e encontrar a pedra aonde foi colocada. A pedra já estava removida. Mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Como que eram as roupas dos homens? Resplandecentes, não era roupa comum, não era como a minha roupa aqui, que depende da luz para brilhar. Havia luz na roupa dos dois homens. Amém? Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ela não está aqui, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O que eles estão fazendo? Trazendo à memória das mulheres a promessa que havia sido feita. É necessário que Deus nos tire da nossa casa nessa manhã. Eu estava sentado ali, uma virou para a outra e falou assim: eu estou aqui porque você me trouxe. Não foi a sua amiga, seu amigo, o banner, não foi a divulgação da igreja que te trouxe aqui. Foi o próprio Espírito Santo de Deus para ter um encontro com você e dizer assim: eu vou ressuscitar e te fazer lembrar das promessas que eu fiz ainda na infância. Repete comigo, essa é uma manhã de encontro, Vini. 8, por gentileza. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio, tidas como louco.
porque eles enxergam Jesus sendo crucificado e sendo levado ao túmulo. Eles não tiveram um encontro com o anjo. O que me chama a atenção é que é o mesmo tempo, é o mesmo lugar, é a mesma geografia. Parte das pessoas tem um encontro, parte das pessoas não tem um encontro. E elas duvidam. Claro, só são mulheres dizendo sobre o que elas viram, sobre o que elas testificaram. Eu me deparo com uma série de pessoas, o pastor nos deu a incumbência de cuidar do Next, que é um ministério aqui, todos os sábados às 20 horas, nós temos Next Level. Quem aqui já veio? Amém. O Next é um privilégio para mim, eu amo muito lidar com esse ministério, e uma das coisas que eu mais ouço é: eu queria ter encontrado Jesus antes. Eu queria ter conhecido esse evangelho antes, porque eu não teria vivido tanta coisa, eu não teria experimentado tanta coisa. Eu imagino que você deva ficar um pouco triste, mediante a todo o sofrimento que talvez você tenha vivido longe do Mestre. Mas o tempo é esse, a hora é agora. Sabe quem lembra do teu passado? Você e o inferno, que tenta atacar a sua mente com tudo aquilo que te dói, com tudo aquilo que te gera dor, com tudo aquilo que massacra a tua consciência. Mas as coisas velhas se passaram, do teu passado, Jesus, Deus, não se lembra mais. Só que aqui não é pouca coisa que está acontecendo. A promessa, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, ele era o Redentor, o Salvador. Ele morre, crucificado. Já fazem 3 dias, e na verdade, essa é a manhã do domingo, uma manhã como essa. As mulheres vão até o túmulo, encontram o túmulo vazio, os panos estão lá, mas o corpo do mestre não está. 2 homens celestiais, 2 anjos, vestidos com roupas reluzentes, dizem para elas: o mestre não está aqui. Lembra da promessa, lembra da promessa. Não importa o tempo de crente que você tem. Várias vezes nós viemos à igreja de segunda, quarta, quinta, sábado, domingo, get woman, get man, não é assim? A gente ouve Deus falar, mas é necessário que a gente se lembre das promessas, porque a voz do caos, a voz da dor, a voz do medo fala muito mais alto do que a voz daquele que está dizendo: ressuscitou. E o capítulo 24 de Lucas vem descrevendo isso perfeitamente. Porque se a gente segue a leitura, e eu vou seguir com vocês, olha só o que aconteceu. Mas para eles, deixa no 11 ainda, por gentileza, Babi. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Elas falaram, eles não acreditaram porque não viram. Segue, por gentileza. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Qual era o nome da aldeia? Emaús era o nome da aldeia, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. 2 discípulos a caminho de Emaús. Os mais antigos, como eu, lembram daquela canção: 2 discípulos a caminho de Emaús. Quem fez cara de interrogação não conhece, porque a nossa era é outra. Meu Senhor, não é isso? Aqui, ó, mas a pastora Itamara já testificou no coração dela, ela já cantou alto dentro, né? Mas essa história trata-se disso. Eles estavam em Jerusalém, que era o lugar da promessa, mas enlutados, eles voltam para casa, que é Emaús, e eles estão a caminho de casa. E iam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Claro, só se falava disso. O Instagram só tinha falando sobre a morte de Jesus. O Facebook é isso que dava. Globo News, CNN e afins. Era isso que tinha, Léo. Todo mundo falando da morte de Jesus, o Messias, a promessa, está morta. E porque os olhos conseguiam enxergar a morte, o coração estava enlutado. Por quê? Porque eles não conseguiam enxergar ressuscitado aquele que era a promessa. Aquele que era a promessa. Então eles tinham saído da terra da promessa com o coração triste,
porque eles estavam baseados naquilo que os olhos enxergavam, mas fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Mas calma, no caminho deles eles serão lembrados disso. Mas por enquanto eles saem da igreja num domingo como esse, exatamente como esse, a caminho de casa, enlutados, porque a visão era de morte. Os olhos não conseguiam contemplar a esperança. Os ouvidos só conseguiam ouvir problema. Morreu, morte, acabou. É o fim, Mateus. Pastor Lucas, não havia esperança. Não tinha sorriso. E os olhos, os olhares estavam completamente bloqueados por aquela cena, por aquela tragédia. Caos, dor, solidão. Eu não sei o que você viveu até aqui. Eu não sei quais são as suas dores, o que te fez se afastar do caminho, te fazer voltar para casa. E aqui Jerusalém não é só uma geografia, é uma geografia profética, porque é o lugar da promessa. Eu não sei o que te tirou do lugar da promessa, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus me trouxe aqui nessa manhã, mesmo que de surpresa, mesmo que desta forma, como foi, para te dizer: Deus te reposicionará no lugar aonde você nunca deveria ter saído. 3 pessoas entenderam, meu. Deixa eu te dizer uma coisa: os seus olhos não precisam enxergar, Ele te fará enxergar. Vamos seguir na leitura, e é importante nós lermos. 16, por gentileza. Porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. 15, volta para o 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, quem que aparece? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ou seja, eles estavam voltando para casa. Jesus ressurreto, da fofoca, das notícias, que eles não acreditaram, de repente aparece para eles. E eles estão caminhando, os dois, discutindo. Aconteceu isso, pastor Marcel, aconteceu aquilo, pastor Aline. Desesperança, caos, dor, medo, angústia, sofrimento. E eles estão caminhando, pastor Lucas. Eles vêm caminhando, falando de tudo aquilo que está acontecendo. De repente, um homem aparece, Jesus, ressurreto. Ele já estava ressuscitado. E Jesus começa a caminhar com eles. Só que os olhos deles estavam completamente cobertos pela dor. Às vezes o nosso problema não é estar distante de Jesus. Às vezes Ele está do nosso lado, mas a nossa dor, o nosso medo, a nossa visão está turva. E a gente não consegue enxergá-lo do nosso lado, porque tudo que a gente enxerga é caos, medo, dor, solidão, luto. Compreende isso? Lembra que eu falei como eu cheguei aqui em Florianópolis? Essa é uma palavra que queima no meu coração, porque tudo que eu enxergava era dor, medo, luto, olho turvo. Uma vez uma pessoa virou para a pastora Aline e disse assim: esse aí daqui para frente é só para trás. Eu estava a caminho de Emaús, pastor Lucas. Mas Jesus ressurreto, ressuscitado, começou a caminhar comigo. Eu ainda não estava vendo que era Ele. Eu ainda não conseguia enxergar, mas Ele estava comigo. A voz começa a ecoar no meu espírito, a minha alma se rebate. Talvez a sua esteja assim nessa manhã. A alma fica se rebatendo e a voz do mestre está falando, está ecoando aí, na tua consciência. Ele está dizendo: não era necessário. Começa uma discussão. Porque quando Jesus chega, a esperança logo toma conta. Não depende de você. Vem dele. Vem dele, Lipão. Não vem de mim. Não é o que eu faço, é o que ele já fez. Não é sobre mim, é sobre o mestre. Não é sobre a minha habilidade, é sobre a bondade e a graça dele. Não é sobre o meu talento, não é sobre a minha voz, é sobre o mestre. É sobre ele, é sobre olhar para o mestre. Mas calma, fiquem comigo. Vocês estão comigo? Amém. Os olhos estavam impedidos de reconhecer que aquele era Jesus ressuscitado. 17. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo aqui pelo caminho? Eles pararam, entristecidos. 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Respondeu então para Jesus o seguinte:
Só você vem de Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu. Só você está em Jerusalém, você não tem Instagram não? Você não recebeu o SMS? Você não está sabendo o que aconteceu? Só se fala nisso, só você que vem de lá, que não está entendendo o que aconteceu. Aí, Jesus começa uma série de indagações. Do que se trata? E aí eles respondem. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir. Peraí. Há uma expectativa frustrada. Porque todo aquele que contempla pelos olhos humanos deseja receber de maneira humana. O problema não é a promessa, o problema é a expectativa com a visão caída. Esse foi o problema de Abraão. Abraão gera Ismael com a sua serva, com a serva de Sara, porque queimou largada. Tinha uma promessa. O problema não é a promessa que Deus faz. O problema é que a promessa é condicionada à tua visão, à tua fé. E a fé é abandonar a visão externa e acreditar naquilo que já está dentro. Para ter fé, você abandona o que estão dizendo, os ruídos. Fé é isso. É você pegar seu patrimônio, colocar num espaço como esse, um monte de gente chamando de louco. Quando você sabe quem você é e o posicionamento que você tem diante de Deus, as críticas perdem o sentido, porque a sua identidade está firmada em Deus. Eu vou dizer de novo, aplauda mais forte o nome do Senhor. Com pouco mais de 80 anos, mais ou menos 86, 89 anos, nasce Ismael. Abrão ainda fica entristecido por ter que despedir o filho. Mas ele sabe que aquele é fruto de uma aliança da carne. Então ele entrega. E ele manda Ismael e Agar para uma sentença de morte. O deserto era uma sentença de morte. Com uma garrafa d'água. Não mais Abrão. Ele gera o filho da promessa, Isaac. Isaac é o filho da promessa. E de repente Deus chega para esse Abraão, que acabou de gerar a promessa, e fala assim: Abraão, eu quero a promessa, eu quero filho. Se Deus pede Ismael, gera até uma dor, porque é filho, mas não é a promessa. O que Deus está fazendo aqui com Abraão é: eu estou pedindo a promessa. Mas Abraão entende quem Deus é, então ele pega a promessa como oferta, o cutelo, pega a corda e ele vai marchando com o menino. E eu consigo imaginar a voz de Isaac falando com ele: eu sou pai, eu tenho uma filha. E Isaac dizendo: papai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo tudo, está tudo preparado, mas cadê a oferta? E aí aquele que não anda por vista, aquele que confia no Deus que chamou, vira e diz assim: Deus proverá para si. Eu vou dizer de novo: Deus proverá para si a oferta. E ele começa a caminhar. Ele vem caminhando. Ele chega. E ele chega no lugar do sacrifício. Quando ele levanta o cutelo, Deus fala: não precisa. E de repente o cordeiro está amarrado ali num toquinho. E aí o milagre acontece. Não é isso? Certo? Deus poupou a Isaac. Por quê? Porque Deus provou que o coração de Abraão não estava em Isaac, estava nele, na obediência. Compreende isso? Compreende? Agora vamos voltar para onde nós estávamos lendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a promessa não pode ser maior do que a perspectiva que você tem do dono da promessa. Quando nós somos infantis,
nós buscamos o nosso Pai, nós vamos até o nosso Pai pelo que as mãos do nosso Pai podem oferecer. Mas quando a gente atinge a maturidade, nós buscamos e esperamos o Pai pela presença. E aí não precisa o pastor Lucas, numa manhã como essa, dizer: adore como nunca antes. Adore como nunca antes, porque o seu coração busca o Pai incessantemente. Por quê? Quando nós nos relacionamos com Deus, nós entendemos que o que Ele procura não é uma bela roupa, não é um belo carro, não é uma conta bancária abastarda de dinheiros, não é isso que Ele procura. O que Deus procura é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus está falando. E os dois estão dizendo assim: nós esperávamos que ele fosse redimir todo Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É você dizendo para Deus: eu não acredito mais nessa promessa. Já passou muito tempo, nada aconteceu, e as minhas expectativas foram frustradas, eu não acredito nisso, é isso mesmo. Eu venho de uma família disfuncional, eu nunca terei nada diferente disso. Eu já sofri uma série de coisas. E o inferno, que não tem legalidade nenhuma sobre a tua vida, passa a ter, porque o teu padrão de pensamento é completamente medíocre, mediano. É um padrão de pensamento desgraçado. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. É o que eles estão dizendo. Não tem como cumprir. Olha o que aconteceu. Não tem como acontecer. Olha o que aconteceu. Já é o 3º dia. Quantas vezes ajoelhado eu disse: acho que não tem como. Eu fui longe demais. Eu estou voltando para casa. Não tem mais esperança. Eu não consigo mais. Eu não consigo apagar. Sobre apagar, de fato você não consegue, mas você tem como ressignificar. Deus quer ressignificar a tua história. Mas vamos seguir lendo. Eu não quero demorar muito aqui. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo, 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Ou seja, a fofoca já tinha chegado neles. Eles estão voltando para casa, querendo muito voltar para casa. Por quê? Chegou uma fofoca. A notícia já chegou até eles. Aconteceu. As mulheres anunciaram, assim como foi dito. Avise aos discípulos e a Pedro. Compreende? Mas isso vem depois. Vamos nos atentar ao texto. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão de que as mulheres disseram, mas não o viram. Lembra que a visão sempre está envolvida nisso? Sempre é o que você enxerga. Os nossos sentidos são a janela, a porta da nossa consciência, do nosso coração, que é mente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo aquilo que você vê é a verdade. E na verdade, aquilo que nós vemos não é a verdade. Pode ser um fato. Mas a verdade é o Verbo, que se fez carne, se deu na cruz, foi morto. O soldado colocou uma lança na costela. E ele disse: está consumado. Quando o pecado pensou que tinha vencido, Jesus ele ressurge em grande glória. Vamos seguir. Como vocês são insensatos, Jesus, e demoram para querer em tudo o que os profetas disseram. Opa, peraí. Jesus está dizendo: não era isso que os profetas já haviam dito? Não era necessário que ele morresse? Por que vocês não estão crendo? Acorda. Jesus está dando um chacoalhão, está confrontando, tentando fazê-los enxergar. Mas o luto está muito grande, a desesperança está muito grande, a dor está muito grande. Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Não consegue ouvir. Porque um coração inflamado ouve tudo deturpado. Enxerga tudo deturpado. Os olhos bons enxergam o que é bom, mas o olhar ruim vê maldição em tudo aquilo que pode até ser bênção.
Deixa eu te falar uma coisa, existem lugares que Deus quer te levar para que Ele alcance aquele lugar. Mas com você reclamando, com você amaldiçoando, eu não aguento mais aquele serviço, não. Chega diferente. Eu sou o agente de Jesus, eu sou o agente, eu pertenço à luz. Então você vai chegar no seu trabalho diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é porque você está enxergando o caos que Deus já não deu a resposta que você precisa. E talvez você seja essa resposta. Agora olha o que vai acontecer para que você se torne a resposta. Vamos seguir. 27. E começando por Moisés, 28, vamos pular. Quando se aproximavam da aldeia Emaús, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Ou seja, já estava tarde, Jesus falou, então, família, um abraço, eu vou indo, Deus abençoe vocês, e já estava tarde, 29. Mas eles o convenceram de ficar, dizendo, fique conosco porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Esse é um momento apoteótico de toda essa caminhada. Por quê? Já é tarde. Já é tardezinha. Jesus se despede. E eles dizem, não, vem conosco. E quando eles chegam em casa, 30, e aconteceu que, quando estavam à mesa, digam à mesa. Ele pegou o pão e o abençoou. A sua história muda quando você convida Jesus para entrar dentro da tua casa com você. A sua história muda quando numa manhã como essa, caminhando com Ele, ouvindo o que você está ouvindo, as canções que você está ouvindo, você não sai daqui sem convidar o Mestre, Senhor, vai comigo. E Ele aceita ir com você, mas o que você entrega muda completamente o seu destino e o teu propósito, porque pão já é sinal de multiplicação. Ele é o pão do céu. Ele é o pão da vida. E aí quando Jesus ele pega o pão e parte o pão depois de tê-lo abençoado, 31. Olha o que acontece. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Quando que a visão foi aberta? Quando partiu o pão. Mas se eles não tivessem convidado Jesus para a mesa, eles veriam? Convidou Jesus para a mesa, deu o pão para ele, ele parte o pão. E aí quando Jesus desaparece, Nani, acontece uma coisa muito interessante. Um olha para o outro e fala assim, você não percebeu que enquanto ele falava, queimava dentro do coração? João, as palavras de Jesus não são comuns. Não é como quando eu falo, quando como eu falo, quando como eu canto. Não é a mesma coisa. As palavras de Jesus é como uma flecha que penetra o coração. E um vira para o outro e fala assim, enquanto ele falava, Vini, não era diferente. Tinha algo queimando dentro. Não era normal. Não era normal, não era comum. E aí Jesus desaparece. Mas quando acontece um avivamento, e o avivamento não é só o nébias, não é só a língua estranha, não é só girar, não é só vir de segunda a segunda na igreja, é decidir mudar de rota. Como eles fazem isso? E aí, eles prepararam aqui rapidinho para mim, essa mensagem aqui, ó, essa imagem. O caminho de volta. Eu não sei quão longe você foi, mas nunca é longe demais para Deus te trazer de volta. Eu não sei para onde você tentou fugir, mas nunca é distante demais para que Deus não te encontre. Por isso eu comecei dizendo que essa é uma manhã de encontro. Seu coração pode até ter chegado aqui enlutado, mas vai sair radiante. A sua visão pode até ter chegado aqui turva, embaçada. Você ouve a voz do mestre, mas não reconhece o mestre. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há partilha de pão nessa manhã, e o pão é a palavra. O pão é a palavra. Então tudo aquilo que você não enxergava, nessa manhã você vai conseguir ver com plenitude. Agora não é só ver, é se levantar e mudar a rota.
não é só ver, não é só entender que o mestre estava ali, é se levantar, mudar de posição e voltar para de onde você nunca deveria ter saído. Agora, Deus é especialista em te reposicionar. Há anos atrás, alguém virou para mim, eu acho que você vai lembrar, a irmã da bispa, virou para mim do nada. Eu cantava no altar, pastor Lucas, eu estava no altar. A irmã dela vira para mim e falou assim: nunca se esqueça que o teu lugar é o altar. Não fez muito sentido, mas de repente vem um furacão. E aí o lugar que era natural para mim passa a ser um lugar de medo. O que vão pensar? O que vão falar? Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que a tua identidade não está bem firmada, esse é o cenário perfeito para o inferno te tirar de onde Deus queria que você estivesse. E que lugar é esse? É dentro do propósito. Por quê? Para proteger o propósito, Deus ele te protege. Eu vou dizer de novo. Não fique longe do propósito de Deus. O lugar mais seguro para nós estarmos chama-se propósito de Deus. Porque todas as vezes para proteger o propósito, Ele vai proteger você. Foi assim com Moisés. Não foi uma criança protegida, foi um propósito. Qual é o propósito? Libertar o povo dele. Então todo aquele que está dentro do propósito de Deus está guardado pelo próprio Deus do propósito. Talvez você chegou nessa manhã dizendo assim: não consigo mais, isso aí não é para mim mais. É o fim. Deus está te chamando para o lugar do propósito. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra o sol. E que som é esse? Eu quero ouvir você dizer testificou, era Jesus, mas era necessário voltar para Jerusalém. Era necessário voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Era necessário fazer o caminho de volta. O que Deus está dizendo para você, não importa para onde você tentou fugir, essa é a chance, nesse dia, nessa manhã, de você refazer o teu caminho e voltar para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da promessa. Mas eu tenho medo. O amor lança fora todo medo, e a fé é o firme fundamento que nos mantém. Jesus já apareceu, a promessa já foi testificada. O que falta? Um posicionamento. E que posicionamento? Eu decido voltar. Eu não vou continuar do jeito que eu estou, eu vou mudar. No lugar da tristeza, a alegria que excede todo entendimento. No lugar da dor, bálsamo. E não tem mais ferida aberta. O que tem agora?
Testemunho, 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 testemunho. O que fica não é cicatriz. O que fica é a cicatriz. Não é ferida aberta, Sharon. Doutor, não é ferida aberta. E aí de repente, tudo aquilo que a sua mão não conseguia fazer, a mão de Jesus começa a alcançar. Ele começa a te reposicionar. Ele te conecta a pessoas que conseguem mudar completamente a sua história. Esse lugar chama-se Evangelho do Senhor. Não se trata de paredes, não se trata dessa tecnologia. Não é isso, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria todos os meus dias. Fechem os seus olhos. A palavra testificou, está queimando no teu coração. Mas agora precisa de um reposicionamento. Ah, mas pastor, eu não consigo, eu não posso. Vão dizer isso, vão pensar aquilo, vão comentar aquilo outro. Vão dizer, você não. A quem ele pensa que é? Você acha que eu estou aqui porque eu sou bom? Eu estou aqui porque eu fui encontrado por Deus. Porque nem mesmo achava que era digno para estar aqui. Dignidade nenhuma, mas a graça do Senhor superabundou e me libertou de todo pecado, de toda escravidão, de pensamento, de mente, que me prendia a um passado de luta, de morte, de dor. Mas agora, Maranata, ora vem, Senhor. Eu estou dentro da promessa, eu estou dentro do propósito, nada me para, nada me prende. O dia pode ser não do jeito que eu imaginei que fosse, mas eu estou dentro da fé. A fé nesse momento é um bunker, onde você está protegido. Tudo ao teu redor está explodindo, mas você não é tocado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você, a sua casa, a sua família permanecerá. Então nesse momento eu quero te fazer um convite. Você que ouviu essa palavra, testificou no teu coração, você abandonou Jerusalém, abandonou a promessa, abandonou o propósito, está longe dele. Nesse momento eu tenho um convite para você. Seu lugar é Jerusalém. Volta. Você que deseja se reconciliar com Deus, levante as suas mãos, eu quero te conhecer. A igreja de olhos fechados intercedendo, esse é um momento de batalha espiritual. Ah, mas o que vão pensar, porque eu tenho 20 anos de crente? Não é o tempo, é a proximidade com o mestre. Não é o tempo de casa, não é o tempo que você faz o seu movimento religioso. É a entrega, é a intimidade. Compreende isso? É a intimidade, é o lugar de mesa. Compreende isso? Você, levante a mão aonde você está. Levante a sua mão. Você que deseja se reconciliar com Deus. Você que deseja se reconciliar com Deus e refazer o teu caminho. Tem um rapaz aqui, vem aqui à frente. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui à frente. Talvez você esteja dizendo, eu não tenho coragem. Mas muita gente tem coragem para decidir por coisas que vai acabar com a tua história. Mas você precisa de coragem e de movimento e de decisão para poder sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Você vai voltar para Jerusalém. Você não vai ficar no lugar onde você está. Tem lugar à mesa. Pode se assentar. Vem, o Espírito Santo está te chamando. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é teu lugar. Oh, tem lugar à mesa. Tem lugar à mesa. Tem mais gente para vir. Hoje é uma manhã de encontro. Venha, não demore. Venha, não demore. Tem mais gente. Estou te
chorando. O bebê, quando nasce, ele sai da barriga da mãe se deparando com uma vida. Ele chora. Nasceu. Você veio aqui chorando porque você está nascendo em Jesus. Paulo escreve na carta aos Romanos dizendo: no batismo você morre para o pecado, e na ressurreição de Jesus, Léo, você ressuscita em graça. O pecado não te representa mais, o pecado não te domina mais. Agora é vida nova, você está nascendo. Pode chorar, pode se entregar. O Espírito Santo está testificando no meu coração, no meu espírito, que há pessoas que precisam entregar as suas vidas para Jesus. Crer, ouçam isso. Crer é acreditar que existe um Deus. Agora a fé é se submeter a esse Deus. Crer é acreditar. Então é aquela pessoa que acredita que tem um Deus. E aí na bio está pisciano. Não tem problema deixar lá, não tem problema. Mas a fé muda completamente o seu rumo. A fé muda tudo, porque agora você se submete a ela. Então não importa os astros. O que importa é o que a verdade, que é a Bíblia, está falando a meu respeito. Não, mas eu acredito, mas ainda não se entregou. Esse é o meu convite. Eu quero te convidar para se entregar a Deus nessa manhã. A igreja de olhos fechados intercedendo. Você, saia do teu lugar e vem aqui. O Espírito Santo está falando no teu espírito. Se movimente, saia do teu lugar e vem aqui. Abra caminho, tem pessoas vindo. Ainda há pessoas vindo. Venham. Vem. Tem lugar à mesa. Vem. Pode se achegar. Vem. Vem aqui pertinho. Vem. Aqui é o teu lugar. Tem lugar à mesa. Pode se achegar. Pastor Lucas. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu. Essa é a última vez que eu convido você para vir aqui à frente. E o nosso pastor vai orar por essas pessoas que vieram aqui e fazer a confissão, a oração de fé, a oração de confissão. Você que está com o seu coração queimando, que você sabe que o seu lugar é aqui na frente, que não veio ainda há tempo para você vir. Se você deseja entregar a sua vida, os seus caminhos para Jesus, fazer o caminho de volta, esse é o momento. Esse é o momento que Deus te deu. Glória a Deus, a igreja aplaude o mais forte que pode. Glória a Deus. Tem mais? Nós já vamos encerrar. Tem mais? Tem mais? Pode vir, aqui é o seu lugar. Tem lugar à mesa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Meu pastor, eu te agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, meu amigo, por tudo. Belíssima palavra, queridos. Enquanto você pregava, Mel, aqui, eu sei que tem gente que está aí sentado no lugar, está no seu próprio lugar, e quem sabe você está na tua cabeça: eu não me afastei do Senhor, mas eu estou muito aquém daquilo que Deus me entregou, aquilo que Deus me confiou. Eu não me afastei. Eu sou alguém, eu coloco louvor na minha casa. Isso tudo eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, é a razão pela qual eu estou falando com você. Você deixou o arado e o que na verdade está te dando essa complexidade aí dentro é Jesus te falando assim: é porque enquanto você se prontifica, eu te capacito e te fortaleço. É por isso que Ele quer que você retome o arado, porque existem unções, alegrias, poderes de Deus que só são manifestos quando Ele percebe que você está
caminhando, Ele começa a colocar o combustível dele em você. Sabe por quê? Porque a obra é dele. A obra é dele. Então tem um questionamento aí, querido, para você que está no teu lugar. Quem sabe você precisa voltar sim. Não a dizer que Jesus é o teu Salvador, porque é. Mas você quer, pastor, eu preciso voltar a ser a ferramenta do Senhor. Se você está nessa condição, querido, sai do teu lugar e vem aqui no altar no nome de Cristo Jesus. Eu acho que tem pastor que talvez esteja enterrado aí. Ali, tá vindo já. Tem missionário, tá vindo outro. Aí, tá gente aí, ó. Tem profeta calado aí, ó. Deus está dizendo, eu vou te empoderar, ó. Tá vindo. Eu quero te empoderar. Eu quero te empoderar. Eu quero colocar combustível em você. Porque não se trata de você, querido. Se trata da... Eu não estou falando de gente que se afastou. Eu não estou falando de gente que está vivendo uma vida... Eu estou perdido. Não, querido. Você não está perdido. Só Deus quer mais de você. Ele sabe do teu potencial. Ele sabe o quanto você ia. Ele sabe o quanto você fazia. E hoje o Espírito Santo vai dizer, Ele está com saudade da tua entrega. É como no início de um namoro. É aquela paixão. Aí de repente vê a mulher e fala, poxa, mas você não abre mais a porta. Ou você não fala mais aquelas coisas. Deixa eu te falar, o Espírito Santo tem ciúmes de mim, de você, querido. Ele tem saudades da tua entrega. Ele tem saudades do teu amor, querido. Se eu estou falando com você, você não está conseguindo vir aqui à frente, dobra o joelho onde você está aí. Deus está vendo. Eu acredito que o céu está em festa aqui. Pai, em teu nome, Jesus, nós oramos diante de toda essa batalha espiritual. Sabemos sim que há uma investida infernal, mas nós sabemos, Deus, quem é que nos dá vitória, quem já nos elegeu como vitoriosos no Senhor, Pai. E hoje, nós colocamos a mão de volta no arado. Nós colocamos a mão de volta no arado e declaramos, Pai, que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja a nossa fortaleza. Espírito Santo de Deus, eu peço que o vigor que vem do alto entre em cada coração. Deixa eu te falar, a depressão hoje não te vence mais. Deixa eu te falar, a quebra financeira hoje não te pertence mais, não vence mais você. Os vícios hoje não vencem mais você. A preguiça não vai ter mais domínio. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que antes, algumas coisas que você era acostumado a dizer, você não vai conseguir mais dizer a partir de hoje. Eu declaro que hoje vícios estão batendo em retirada. Pessoas que tinham vício de cigarro vão colocar ele na boca, vão ter ânsia de vômito. Querido, eu declaro que hoje é uma manhã de libertação e liberação para cumprir o chamado. Isso é o mais interessante, a decisão mais linda você já fez. Você deu um passo à frente. E eu vou dizer que Ele é que começa a boa obra e Ele é que termina a boa obra. Ele hoje está te dando força. Renova a força ao cansado, restaura a força quem não tem mais vigor nenhum. Nós temos um Deus que intervém no nosso físico. E eu declaro agora em nome de Cristo Jesus restabelecimento físico para as pessoas que estão aqui à frente. Eu declaro agora a mente de Cristo Jesus. Eu declaro agora espírito de ousadia. Vão olhar para vocês ao sair dessa porta e vão falar, rapaz, você está mais corajoso, tem um brilho diferente. Exatamente, pastor Melco disse que tinham anjos em que as roupas reluziam por si mesmas. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que a luz do alto, a luz do céu começa a brilhar aqui agora na tua vida. Nem o poder das trevas tem autoridade sobre você e sobre a tua cabeça, porque hoje você é consagrado ao Senhor Jesus. Eu declaro renovo, eu declaro vida, eu declaro força. Receba agora revestimento do alto, força que vem do alto e graça que só o Senhor tem para dar, na autoridade do nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Toda a igreja pode fazer essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a ti pertence. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados, mas Ele ressuscitou e vivo Ele está. E hoje Ele tem liberdade para viver dentro de mim. Espírito Santo, a minha vida é tua, a minha força é tua,
Meus caminhos são teus. Me conduz e me guia, porque já não vivo mais eu. Eu estou renunciando a minha vida aqui nesse altar. Eu estou renunciando a minha vida nessa manhã. Não se trata do que eu quero, não se trata do que eu penso, se trata dos teus pensamentos, e se trata do que o Senhor quer para a minha vida. E hoje eu me entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você pode aplaudir Jesus com toda a tua força, com toda a tua alegria. Glória a Deus. Queridos, antes de você voltar para o seu lugar,